Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a minha rotina diária de estudos, trabalho e lazer. Muitas vezes, tanto aqui no YouTube quanto na escola onde eu trabalho e em outros lugares, as pessoas me perguntam: como que é a sua rotina? O que você faz no dia a dia? Você trabalha quantas horas por dia? Estuda quantas horas? Você se diverte? Faz alguma coisa de lazer? Como que é a tua vida no dia a dia? Então, resolvi gravar um vídeo para falar um pouquinho a respeito disso e para mostrar que, na verdade, não tem nada de muito especial. Eu produzo bastante conteúdo, trabalho em 2 empresas, presto serviço de vez em quando para outras empresas e estudo diversas coisas distintas, diversos assuntos. Mas isso tudo eu consigo fazer graças a 3 princípios básicos, que são organização, constância e persistência. Então, ser organizado é extremamente importante, provavelmente é o princípio mais importante de todos. Você tem que estar organizado com seus materiais de estudo, de trabalho, suas ferramentas, não importa o que você faça, seja na área de TI ou em outra área qualquer. Mas a organização é muito importante para você não perder tempo, que é muito precioso para você realizar as suas tarefas. A constância também é muito importante, que significa basicamente você fazer o seu trabalho dia após dia, sem deixar nada para depois, mesmo que seja um pouquinho por dia. E a persistência é basicamente você não desistir quando parece que as coisas não estão indo muito bem. Então eu aplico esses 3 princípios no meu dia a dia. E como que é o meu dia a dia? Bom, primeiramente, durante a semana, de segunda a sexta, eu trabalho em 2 empresas. Eu trabalho atualmente ministrando curso, ministrando treinamentos, em período integral de segunda a sexta e também à noite alguns dias da semana, algumas noites da semana. Então basicamente funciona assim: eu acordo às 5h30 da manhã, todos os dias, sem exceção, de segunda a sexta, primeiramente estou falando da semana em si. Então acordo às 5h30 da manhã. Aí faço aquelas coisas naturais, normais, lavar o rosto, escovar os dentes, tomar um banho, preparo o café, deixo o café preparado inclusive para as outras pessoas que moram aqui em casa, que vão acordar um pouco mais tarde, e assim por diante, essas coisinhas básicas. E quando dá umas 6h20, mais ou menos, 6h15, 6h20, eu começo minha rotina de estudos. O que eu estudo nesse horário logo cedo? Eu deixo esse horário reservado para estudar idiomas. Atualmente eu estou estudando 2 idiomas simultaneamente e eu faço esse estudo nesse horário, pela manhãzinha cedo. Atualmente estou estudando espanhol e alemão. Então eu estudo mais ou menos uns 25 minutos cada idioma, todos os dias. 25 minutos pode parecer pouco, mas mantendo a constância, você acumula muitas e muitas horas de estudo ao longo do tempo. E funciona, tem funcionado para mim pelo menos. Então eu estudo esses 2 idiomas até mais ou menos umas 7h10, 7h15 da manhã. Nesse ponto, finalizei o meu estudo de idiomas, aí eu vou cuidar um pouquinho da hortinha, do jardim que eu tenho aqui em casa, botar uma água, um fertilizante, umas coisinhas desse gênero. Não tem nada a ver com TI isso, mas é um hobby meu, uma forma inclusive de espairecer, de relaxar, de descansar, então eu cuido aqui. E também vou alimentar as gatinhas, eu tenho aqui na minha casa 3 gatas, e alimento, ponho água, troco a caixinha de areia, essas coisas todas que a gente faz com os petzinhos. Tudo isso é bem rápido, uns 20 minutos mata tudo, e lá para umas 7h30 mais ou menos eu saio para ir trabalhar no emprego número 1. Começo às 8 horas o meu trabalho e vou até às 5h30 da tarde. Nesse trabalho eu dou aulas, basicamente eu ministro treinamentos, não todos os dias e todos os horários. Em alguns horários a gente tem planejamento, em outros horários eu tenho um tempo específico, por exemplo, para arrumar laboratório, essas coisas todas. Mas no geral eu ministro treinamentos. No horário de almoço, eu costumo, isso é importante frisar, eu costumo ouvir podcasts. Então é uma forma de eu estudar um pouquinho mais no meio do dia. Então eu boto lá um podcast, escuto 20, 25 minutos, meia hora de podcast, é legal, meia hora por dia a mais de estudo, absorvendo conhecimento, conhecendo termos novos, ficando por dentro das novas tecnologias, acaba fazendo bastante diferença. Depois eu anoto, às vezes, alguns termos e vou pesquisar posteriormente. Geralmente eu faço anotações no celular, então eu tenho aplicativos de notas no celular, aplicativo simples, qualquer aplicativo de notas vai servir, e vou anotando os termos
com os quais eu me deparo ao longo do dia, não só no podcast, mas também ao longo das aulas que os alunos trazem, por exemplo, e depois, quando eu tenho um tempo, eu vou pesquisar esses termos. Então eu utilizo softwares de notas para isso. Tá? Que, por exemplo, eu tenho alguns termos anotados, coisas para pesquisar, como por exemplo alguns nomes de algoritmos que eu preciso, inclusive, escrever material para gravar alguns vídeos. E também aproveito esses aplicativos de notas para anotar as coisas que eu tenho para fazer ao longo do dia. Então, conforme eu lembro de alguma coisa que eu não fiz, que eu estou devendo, eu anoto aqui. Para quê? Para não esquecer de fazer isso posteriormente. Então, mais para frente, no final do dia, eu olho e vou matando as pendências conforme eu consigo. O importante é estar anotado aqui. Isso faz parte da organização diária. Então, anotar o que você tem para fazer ou o que falta fazer te ajuda a se lembrar que aquilo existe e não deixar passar. Assim você consegue ser mais produtivo, inclusive. Bem, às 5h30 da tarde, finalizo o expediente nessa empresa. E aí, à noite, depois que eu saio dessa empresa, dependendo do dia da semana, eu vou fazer coisas distintas. 2 vezes na semana, 2 noites na semana, eu vou dar aulas em outra instituição, vou dar aulas na faculdade. Tá? E lá eu tenho um curso específico, atualmente eu estou dando um curso de Python, tá? Então eu tenho aulas de Python, e essas aulas iniciam às 7 horas da noite e vão até mais ou menos às 10 horas da noite. Das 5h30 até às 7, temos 1h30 de intervalo. Essa 1h30 é o meu tempo de deslocamento para chegar na escola, comer um lanche, me alimentar, a gente precisa se alimentar evidentemente, tá? E aí sobra um tempo sempre para ouvir mais um podcast ou para repassar algumas notas, preparar rapidamente ali o material que eu vou usar na aula, que também é importante para absorver e relembrar conceitos e, enfim, conhecimento em geral. E assim eu trabalho até as 10 horas. Depois volto para casa, mais ou menos 1 hora de deslocamento. De novo, o tempo de deslocamento também é muito importante. Então, nesse tempo de ir e de voltar do trabalho, eu aproveito para ou ler ou ouvir podcasts ou outros cursos que eu baixo no celular. Cursos da Coursera, por exemplo, edX, ou outras instituições. Geralmente eu prefiro ler, no caso desse tempo de deslocamento. Então quando dá para ir sentado no trem ou no metrô, eu vou lendo. Quando não dá, podcast na orelha mesmo ou cursos mesmo e vou assistindo no celular ou vou escutando. Mas de qualquer forma, 1h30, 1h40 por dia, toda vez que você faz isso, acumula também uma grande quantidade de horas que, se você souber aproveitar, você vai absorver muito conhecimento, muito conteúdo que você pode revisar depois. Bom, isso é 2 vezes na semana. E as outras 3 noites da semana? Nas outras 3 noites eu faço o seguinte: 1 ou 2 noites da semana eu tenho aula na pós-graduação. E depende da semana. Não é toda semana que tem 2 aulas. Às vezes tem 1 aula só, às vezes tem 2. Semana passada, por exemplo, eu tive 2 aulas. Essa semana que vai entrar agora eu vou ter 1 apenas. Então, nesses dias das aulas, as aulas vão das 7 às 11 da noite, elas são mais extensas, então eu estou concentrado ali no estudo. Mas é um momento em que eu estou estudando e aprendendo. Então, legal, esse momento está reservado para o meu estudo. Um pouco antes das aulas eu aproveito também uma meia horinha para revisar os conteúdos e para estudar e também para olhar o meu celular aqui, verificar pendências que eu tenho. Algumas coisas eu já consigo matar ali mesmo, já elimino. E aí vou para a aula e tenho minha pós em ciência de dados para curtir. E claro, antes da aula eu vou jantar. Falando em jantar, a alimentação é extremamente importante. Aqui eu não como qualquer coisa, eu sempre tenho uma alimentação bastante balanceada. E não é frescura. Isso acontece porque eu tenho problemas de saúde, dos quais eu vou falar qualquer dia em algum vídeo. E faço inclusive acompanhamento com nutricionista por conta. Então a minha alimentação ela é precisa, ela é nutritiva, balanceada e bastante adequada. Eu recomendo que você tente fazer algo do gênero também. Não precisa se consultar com uma nutricionista necessariamente, mas a internet está aí para te dizer o que é saudável e o que não é. E você consegue montar um cardápio próprio para se alimentar bem. É muito importante você estar bem alimentado, porque, gente, se você estiver com fome, mal alimentado, desnutrido que seja, desnutrido no sentido de não estar se alimentando adequadamente, com os nutrientes adequados, com certeza a sua performance, o seu desempenho no estudo vai ser prejudicado. Então é importantíssimo se alimentar direito. Tá? Eu me alimento direito
e isso é muito importante para mim em muitos aspectos, em muitos sentidos. Bom, às vezes sobram 2 ou 1 noite na semana. O que eu faço nessa 1 ou 2 noites na semana? Uma é sagrado, é gravar vídeos para Boson Treinamentos, editar, renderizar e postar esses vídeos. Então vou até a hora que tem que ir, 10, 10 e meia, 11 da noite, 11 e meia se for o caso, tá? E que é quando eu preparo o material que eu coloco aqui neste canal. Funciona? Com certeza funciona. É só você dar uma olhada na lista de vídeos aqui no canal para descobrir que eu tenho mais, ou em torno de 1.800 vídeos. É vídeo pra caramba que eu fiz ao longo dos anos. E fiz sempre assim, 1 ou 2 noites na semana, 1 ou 2 tardes na semana, quando eu tinha alguma tarde livre, e fui montando esse material. Tá? Então, mostrando para vocês que realmente, se você se organizar, tiver material à mão, tudo prontinho, direitinho para você realizar o seu trabalho, ele realmente rende. Legal? E quando sobra uma noite na semana, eu uso essa noite também para estudar ou matérias da faculdade ou matérias de outros assuntos que me interessam, que eu quero aprender. Eu tenho bastante curiosidade em vários assuntos, como vocês já devem saber, e eu aproveito quando eu tenho um tempo livre para fazer esses estudos. Isso tudo durante a semana. Vou dormir lá para umas 11, 11 e meia da noite mais ou menos, tá? Isso dá aproximadamente 7 horas e meia de sono por noite, o que para mim está adequado. Tá? Eu não recomendo que você durma muito menos do que isso. 6 horas e meia, 7 horas, ok. Tá? Mas aquela história que a gente escuta falar muitas vezes, tem vídeos no YouTube também de pessoas falando a respeito, de que fulano dormia 3 horas por noite, por isso ele era produtivo. Durma só 2, 3 horas por noite também e você vai ser um grande vencedor. Gente, balela, besteira total. Dormir é tão importante quanto se alimentar. Você tem que dormir bem, o número de horas suficiente para o seu corpo descansar e para o seu cérebro principalmente descansar e inclusive absorver os conteúdos que você estudou ou com os quais você teve contato ao longo do dia. Então, importantíssimo, tem de descansar, sim, tá? Senão fica prejudicado o teu desempenho. Eu sei que às vezes você estuda longe, trabalha, tá? Às vezes até em outra cidade, demora para chegar em casa, chega tarde. Algumas pessoas ainda têm filhos para cuidar. Eu sei que não é fácil e às vezes simplesmente não dá. Eu entendo perfeitamente isso e assim, ok. Né? Cada um tem a sua vida e isso vai acontecer para algumas pessoas e você vai se adaptar. Tá? Mas sempre que você puder, se tiver a oportunidade de descansar, descanse. E não deixe para lá a sua alimentação, que é extremamente importante. É uma segunda vez que eu cito isso aqui no vídeo. Tá? Bom, acabou a semana, chegou o final de semana. O que eu vou fazer no sábado e domingo? Bom, no sábado eu aproveito para dormir até um pouco mais tarde. Dormir um pouco mais tarde significa que eu acordo meia hora mais tarde, na verdade. Eu acordo às 6 horas da manhã no sábado. E o que eu faço nesse horário? O mesmo que eu faço durante a semana. Então, eu vou tomar banho, escovar os dentes, eu vou preparar o café, eu subo aqui para esse estúdiozinho que fica na parte de cima da minha casa e vou estudar os idiomas igualzinho durante a semana, só que começo meia hora mais tarde. Aí eu vou cuidar da hortinha, dos gatinhos e tal. E quando dá mais ou menos umas 9 horas da manhã, aí eu vou estudar. Então tudo que eu tenho atrasado em termos de estudo, eu vou estudar nesse horário, das 9 até a hora do almoço. Então eu estudar mais ou menos 4 horas, eu vou almoçar às 13 horas todos os dias. Tá? Então às 13 horas eu almoço e no sábado também almoço às 13 horas. Então das 9 às 13 são 4 horas de estudo focado e ininterrupto. E rende bastante, realmente rende muito. Eu consigo revisar muitas matérias, eu consigo estudar tópicos novos, eu consigo tirar dúvidas, enfim, é um período de tempo que é bastante proveitoso para mim, tá? Esse sábado de manhã. Sei que nem todo mundo vai ter o sábado de manhã, porque muitas vezes você precisa trabalhar aos sábados como eu, que já passei anos a fio trabalhando aos sábados, das 8 da manhã às 6 da tarde. É super cansativo fazer isso. E ainda bem, depois de muito tempo, eu consegui esse sábado livre para eu poder estudar. Ou seja, não ficou tão livre assim, mas agora eu consigo fazer as minhas coisas pessoais para o meu crescimento. Então é importante também esse horário. E às 13 horas eu encerro meu expediente, por assim dizer. Então almoço, saio para almoçar e dali resto do dia livre. Vou fazer qualquer outra coisa, vou passear, vou no shopping,
eu vou fazer compras, vou assistir televisão, não assistir televisão não, mas vou assistir um documentário, vou escutar música, vou sair com a esposa, tá? Enfim, N coisas que a gente pode fazer num sábado à tarde e no sábado à noite. E no domingo? No domingo eu acordo um pouquinho mais tarde ainda, acordo às 6h30, é super cedo, né? Você deve estar de cabelo em pé, e como o cara acorda às 6h30 da manhã no domingo, é louco? Não, eu acostumei a acordar cedo ao longo da vida, então eu acordo cedo todos os dias. Só que no domingo, às 6h30, que na verdade é 1 hora mais tarde do que eu acordo durante a semana. E o que eu faço de manhã? Ora, levanto, escovo os dentes, tomo banho, as coisas todas, faço café. Só que no domingo eu não vou estudar os idiomas de manhã, eu dou uma folga. Então eu não estudo essa matéria, por assim dizer, de manhã. Eu vou cuidar das plantas, dos animais, e depois eu vou estudar sim as matérias que eu tenho de faculdade, do trabalho e as coisas os cursos que eu faço por fora e que eu quero me aprofundar. Então, de novo, das 9 mais ou menos até a hora do almoço, 13 horas, mais 4 horas de estudo focado. Finalizou, acabou o expediente, o resto do domingo livre. Com relação ao domingo, não é todo domingo que eu faço isso, na verdade. Então, alguns domingos eu tiro como se fosse uma folga de verdade. Tá? Então, simplesmente não estudo nada durante a manhã e tiro o dia todo livre. Aí vou passear, vou para a praia, fazer um bate-volta, vou visitar parentes, nessas coisas todas que a gente faz aos domingos, sabe? E quando tem esses domingos eu aproveito também para ficar até um pouco mais tarde no sábado, ir numa festa, né, tomar umas cervejas a mais por aí, essas coisas. Tá? Mas não é todo domingo que eu faço isso, geralmente eu estou estudando e às vezes eu me dou esse benefício. E nos feriados é mais ou menos o mesmo que eu faço aos domingos, tá? Mais ou menos a mesma rotina. Então eu sigo essa rotina diariamente, e é o que eu falei, é a constância. Não adianta fazer isso 1 ou 2 vezes, você tem que fazer isso sempre, regularmente, ao longo de semanas, meses ou até mesmo anos, para você ter um resultado consistente e conseguir realmente atingir os seus objetivos, quer sejam eles no trabalho, nos estudos, no seu crescimento pessoal ou qualquer outra coisa que você queira fazer, independente de ser na área de tecnologia, hein? Isso serve para qualquer pessoa, em qualquer área da vida, do estudo e da vida. Lembrando então que a organização é extremamente importante, você tem que estar organizado, porque na verdade não tem tanto tempo livre assim para a gente estudar, tá? E até mesmo para realizar os nossos trabalhos. Então você tem que estar focado, você tem que estar com o seu material tudo organizado e à mão, prontinho. Preciso de uma ferramenta, preciso de um arquivo, preciso de um livro, é esticar a mão e pegar na hora, tá? Para não perder tempo, porque 5, 10 minutinhos que você perde tentando se organizar por dia se acumula e ao longo de alguns meses são horas e horas e horas que você jogou fora. Então tem de ser organizado. A constância, de novo, fazer sempre isso, acumula os seus ganhos, vão se acumulando e no final você tem um ganho enorme. E a persistência, nem sempre dá certo, às vezes você está doente, não está se sentindo bem, está com dor de cabeça, a esposa também não está se sentindo bem, precisa levar ao médico, tá? Ocorreu um problema com a casa, choveu, inundou, e você acaba se prejudicando ou não conseguindo realizar o que deveria naquele momento. Tudo bem, você no dia seguinte vai retomar de onde parou e vai continuar. O que importa é não desistir e não parar. Legal? É puxado, é trabalhoso, é cansativo, mas para mim funciona assim. Tá? Sua vida não tem que ser igual à minha de forma alguma. Eu não estou dizendo para ninguém como você tem que viver a sua vida. Vocês fazem o que vocês quiserem, não importa. Tá? Eu estou dizendo apenas como funciona para mim porque me perguntaram. Então essa é a minha vida, funciona desse jeito e tem funcionado. Tenho conseguido produzir bastante conteúdo, tá? E como vocês podem atestar aqui no canal, no blog, no meu outro canal que é o Boson Ciências, também já devo ter uns 60 vídeos por lá, dá uma conferida, tá? E também no meu trabalho no dia a dia. Beleza, gente? Então é isso. Espero que tenham gostado, espero que sirva de inspiração para vocês de alguma forma, tá? Como eu citei, não é nada de muito especial, mas com certeza funcione e talvez você possa aproveitar algo do que eu trouxe aqui neste vídeo. Beleza? Valeu, gente! Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal.
E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!